Olá, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Vamos para mais uma aula da nossa matéria Eclesiologia. Hoje eu vou falar da igreja e a evangelização. Irmãos, a evangelização é o coração pulsante da missão da igreja. Não tem como eu pensar igreja trancado em quatro paredes. Não tem como. Jesus ele vai deixar a última ordem. E a última ordem é a grande comissão. E isso não é uma sugestão. A grande comissão, o ID, não é uma sugestão. É um mandamento a todo o seu povo. É um mandamento a todo o seu povo. A igreja, se ela não evangelizar, ela perde a sua razão de existir. A igreja, ela tem esse propósito. Por quê? Porque o evangelho, ele é o anúncio das boas novas que trazem vida eterna. Agora, não confunda a ordem de Jesus de evangelização com o método. Porque talvez a igreja ela não está saindo na rua com os folhetinhos na mão para evangelizar. Mas ela faz a evangelização, e principalmente nos dias de hoje, onde nós temos tantas possibilidades para isso. Eu quero que você entenda e pense a evangelização como essa vocação da igreja. A vocação da igreja. Ela foi chamada, ela foi criada para quê? Para pregar, para anunciar as boas novas da salvação. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Jesus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu gosto muito de uma frase de João Calvino que ele diz assim: a igreja é a oficina de Deus, onde, pelo ministério da palavra, ele continuamente produz e sustenta a fé em seus filhos. A igreja, ela tem essa ordem de evangelizar, seja do lado da sua casa, seja o seu vizinho, ou seja na África, nas nações, ou seja na Ásia, seja perto ou seja longe. É a vocação da igreja. É a vocação da igreja. A Igreja Batista Imagina, a igreja que eu pastorei, nós temos chegado em várias nações com trabalhos missionários. E quando nós iniciamos esse processo, alguns irmãos me questionaram: pastor, por que nós vamos tão longe? Se temos pessoas aqui perto que também precisam. E a minha resposta foi muito simples. Nós estamos falando sim de Jesus para os de perto, mas também temos que falar com os de longe. Essa é a vocação da igreja. A grande comissão: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Não é só o meu vizinho. Ah, mas a igreja ela é simples, ela consegue alcançar o vizinho. Então ela alcance o vizinho e ore pelas nações. Mas essa é a vocação da igreja. No livro A Igreja que Jesus Sonhou, eu escrevi assim: Jesus sonhou com uma igreja que não guardasse para si o tesouro do Evangelho, mas que transbordasse em testemunho até os confins da terra. Então, quando eu penso em igreja, eu preciso pensar em evangelização. Uma igreja que parou de evangelizar, ela perdeu seu propósito. Nós estamos aqui para ser luz, para ser sal, para anunciar as boas novas do Evangelho. Vamos falar aqui sobre o chamado à evangelização. A evangelização, ela é central, porque nasce da ordem do próprio Cristo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Fazer discípulos é mais do que comunicar informações religiosas. Fazer discípulos é anunciar as boas novas da salvação, batizar e ensinar a viver em obediência a Cristo. Então, é só anunciar as boas obras? Não. Batizar e ensiná-los. Wayne Grudem diz assim: a evangelização é o anúncio do evangelho com o convite à fé em Cristo. Ela é essencial, pois sem ela o mundo não ouvirá e não poderá crer. Então, o chamado à evangelização é para todos. Eu vejo pessoas dizendo assim: ah, eu não tenho a vocação, eu não tenho chamado para evangelista. É verdade. Efésios capítulo 4,
verso 11, Paulo fala que Deus escolheu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só que Paulo, no verso 12, vai falar que esses ministérios é para equipar os santos. Talvez eu não tenha esse dom de evangelização. Ah, então se eu não tenho esse dom, eu não tenho que evangelizar. Não, não é isso. Eu evangelizo. Eu evangelizo com o meu testemunho. Eu evangelizo com a minha conduta. Nós estamos sempre, 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 sempre tendo a oportunidade de testemunhar das boas novas. Eu não preciso pregar um sermão muito eloquente. Eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso estar disposto a ser resposta na vida das pessoas. O chamado de Deus para a igreja é a evangelização. É a evangelização, seja perto ou seja longe. Vamos pegar como exemplo a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela cumpriu a sua missão. Ela obedeceu à palavra. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a ordem aqui é muito clara. Vocês vão receber poder, então o poder do Espírito Santo tem um propósito. Para quê? Para sermos testemunhas. E aí o testemunho começa em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para mim, que moro em Uberlândia, Jerusalém é Uberlândia. Judéia é Minas Gerais. Samaria é o Brasil. E aí eu vou até os confins da terra. Esse é o chamado de todo crente. Testemunhar, anunciar, evangelizar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A sua Jerusalém é aí, o seu vizinho. A sua Samaria é o estado. A sua Judéia é o estado. A Samaria é o país. Agora, temos que ir até os confins da terra? Sim, a igreja. Talvez eu não vá como indivíduo, mas como corpo, como igreja, nós temos que ir. Nós temos que ir. Esse texto ele mostra essa progressão de Jerusalém, então ele fala de local, para a Judéia, aí já é regional, para até os confins da terra. Então, Jerusalém local, Judéia e Samaria regional e os confins da terra global. A igreja, ela nasceu missionária e multiplicadora. A igreja nasceu assim e a igreja vai terminar assim. Ela é missionária e ela é multiplicadora. Pastor, sobre evangelização, quais métodos eu uso? E essa pergunta é muito interessante. A Bíblia vai nos mostrar diferentes formas ou diferentes métodos de anunciar o evangelho. Ele pode acontecer de forma pessoal. Atos capítulo 8, verso 30 e 35, nós temos Filipe e o eunuco. Filipe está sendo um instrumento de Deus em um grande avivamento. A Bíblia vai falar que Deus vai arrebatar Filipe, colocar ele no deserto, o eunuco vai passar numa carruagem, e ali começa o processo de evangelização, o processo de anunciar o evangelho de forma pessoal. A Bíblia vai dizer que o eunuco estava lendo Isaías 53, Filipe pergunta se ele entende, ele fala, como que eu vou entender se ninguém me explica? Então ele convida Filipe para subir para a carruagem e Filipe começa a ensiná-lo. Em um determinado momento do trajeto, o eunuco entendeu o evangelho, então ele fala assim, o que me impede de ser batizado? E Filipe diz, nada. Lembra do id? Batizar e ensinar? Então, a evangelização pode ser pessoal. Agora, ela pode ser também pública. Por exemplo, Atos capítulo 2, no momento do Pentecoste, Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Aí eu não fui chamado para pregar em público, prega no individual. Eu não fui chamado para evangelizar no público, com tanta gente. Evangeliza no individual. Então eu tenho o pessoal e eu tenho o público. Agora, nós também temos não só o pessoal, não só o público, mas nós temos também o comunitário. Aí é a vida da igreja em comunhão e amor. O livro de Atos, principalmente no início, mostra isso. Como que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos àquela comunidade, àquela igreja. E como que eles iam caindo na graça de todo o povo.
Quando a igreja ela vive a vida comunitária e ela vive isso dentro do padrão bíblico, essa já é uma grande mensagem, uma grande pregação. O que eu quero te mostrar é, não há um método único. Cada contexto pede uma estratégia diferente, mas todas devem apontar para Cristo. Eu posso fazer de forma individual, pública, comunitária, eu posso sair para distribuir panfletos, eu posso pegar o meu celular e posso gravar um story, posso gravar um Reels, posso mandar mensagem no WhatsApp. Meus irmãos, eu preciso pregar a Cristo, a Cristo. Então eu posso usar vários métodos. Posso evangelizar numa festa como o carnaval? Posso. Eu preciso anunciar Cristo, um método. Cada local, cada momento, cada região pode nos pedir métodos diferentes. Agora, a mensagem é só uma. A mensagem é Cristo, a mensagem é Cristo, a mensagem é Cristo. E qual seria o papel do Espírito Santo na evangelização? Nós estamos falando da igreja, do método, mas e o papel do Espírito Santo? Entenda, a evangelização, ela só é eficaz porque o Espírito Santo convence e capacita. Atos 4:31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, aqui em Atos 4:31, nós vamos ver que o fato do Espírito Santo encher aqueles crentes que estavam reunidos, os fizeram anunciar corajosamente a palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, vão ser palavras vazias, vão ser discursos. Sem o Espírito Santo, nós vamos tentar ganhar as pessoas pelo argumento. E aí eu preciso entender que é o Espírito Santo que convence. Que convence. Com o Espírito Santo, a mensagem ganha poder. Poder para transformar a vida. Não é apenas convencer a pessoa, mas é o Evangelho que transforma. No livro Uma Nação de Profetas eu escrevi: evangelizar sem o Espírito é ativismo religioso. O Espírito Santo é quem dá ousadia, discernimento e autoridade profética para proclamar a Cristo. Então entenda, eu e você precisamos evangelizar? Sim, mas precisamos fazer isso dependendo do Espírito Santo. A igreja, se ela for pregar o Evangelho sem o Espírito Santo, vai ser apenas mais um eco. Mas se eu quero ser uma voz, o Espírito Santo é Ele que vai validar, é Ele que vai fazer com que essa palavra realmente transforme, é Ele que convence. Então a igreja em Atos, ela evangelizava, sim, em Jerusalém, Judéia, Samaria, Judeia, até os confins da terra, mas sempre dependente do Espírito Santo. Agora, quando a gente vai evangelizar, nós temos muitos desafios. Seja evangelizando local, regional ou até aos confins da terra. A igreja, ela sempre vai enfrentar obstáculos. Lembre de Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Os primeiros discípulos enfrentaram isso. Eles enfrentaram rejeição. Muitos não receberam a mensagem deles. Muitos não receberam. Muitos não receberam. Então eles enfrentaram rejeição. O próprio Cristo passou por isso. Oposição cultural. Então nós temos sistemas de pensamentos contrários ao Evangelho. Esse ano de 2025, quando eu estive no Paquistão, a gente estava em um sistema, numa oposição cultural, aonde é muito forte. O Paquistão é o 8º país que mais persegue cristão no mundo. Então você tem essa oposição. E você tem a resistência espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Satanás, ele vai cegar o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Por isso que a estratégia é importante. Por isso que o Espírito Santo é tão importante. Porque se fosse só palavras, mas você tem a realidade espiritual, Satanás cegando o entendimento dos incrédulos. Por isso que só uma pregação, só um evangelismo na unção do Espírito Santo pode quebrar isso. Ah, pastor, é difícil. Sim. Agora, o fato de ser difícil não anula a missão. Não.
ela se torna necessário, principalmente na perseverança em continuar fazendo. E aí eu preciso ter oração, dependência em Deus, preparo, sabe? Buscar de Deus a melhor estratégia, buscar com pessoas mais experientes o que fazer. Então entenda, o evangelismo, ele é este grande chamado da igreja. E tem desafios grandes, grandes, mas ele precisa acontecer. E aí, de forma prática, qual é a relevância do evangelismo hoje? A evangelização, ela não pode ser um programa da igreja. Ela não pode ser. Mas ela tem que ser um estilo de vida de cada cristão. Se ele é discípulo, ele vai testemunhar. Testemunhar o que Deus tem feito. Essa é a mensagem mais poderosa. Essa é a mensagem mais poderosa. Cada crente é chamado a testemunhar na sua família, no seu trabalho, com seus vizinhos e até os confins da terra. Olha o que o Samuel escreveu no livro dele, Não Desperdice a Sua Vida. Nada desperdiça mais a vida do que viver apenas para si. A vida ganha propósito quando é investida em levar o evangelho aos outros. Então, de forma prática, todos nós que somos igreja, que nascemos de novo, nós somos chamados à evangelização. A evangelização, ela é a missão essencial da igreja. Ela é. Nós somos chamados por Cristo, nós fomos capacitados pelo Espírito e nós fomos enviados para o mundo para proclamar as boas novas. Então, a evangelização é um chamado divino, não é uma sugestão, é uma ordem. Não é uma sugestão, é uma ordem de Cristo. E a igreja primitiva é esse modelo missionário. Começa em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Começa em Jerusalém local, Samaria, Judéia regional e até os confins da terra. É global. É global. Qual método que eu vou usar? Diversos. Diversos. Só que Cristo é o centro da mensagem e sempre será o centro da mensagem. O Espírito Santo, ele é a força, é ele que dá poder à mensagem, é ele que convence o pecador. É ele. Agora, tem desafios? Muitos, muitos. Seja local ou seja evangelização global. Tem. A igreja existe para evangelizar. Quando anuncio Cristo, eu cumpro a missão e eu transformo o mundo com o poder do evangelho. A igreja foi chamada para evangelizar. Então, eu quero abençoar a sua vida. Eu e você fomos chamados para pregar o evangelho. E você pode começar a fazer isso hoje. Comece aí de forma local. Quero abençoar a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui e eu vou falar sobre a igreja e a edificação dos crentes. Não perde essa aula. Deus abençoe você. Até amanhã.